pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje trazendo aí um tema bem interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Pode ser até que você diga assim, mas eu já sabia de tudo isso aí. Mas escuta, vai até o fim e se você achar que deve incluir mais alguma coisa, deixa aqui abaixo nos comentários, eu vou adorar ler. E já falando nisso, eu quero agradecer a você que tem sempre deixado aí um comentáriozinho e que eu amo ler e amo responder. Você sabe, né? Então dá sempre uma conferida aí porque a resposta tá aí. Então, pessoal, do que a gente vai tratar hoje? Hoje nós vamos tratar de 5 coisas que nós podemos fazer para nos aproximar de Deus. Isso mesmo. Eu me lembro que quando eu ainda não era cristã, eu muitas vezes, ainda na escola, né, eu ficava olhando para o céu e pensando, né, Deus está lá em cima. Deus está lá em cima. A ideia, né, o pensamento era da distância, como o Senhor estava longe. Então, normalmente, hoje mesmo, né, eu lembro às vezes disso e fico pensando, como eu estava enganada, né? Deus ele está o tempo todo perto de nós. Nós é que nos afastamos dele. Nós é que nos mantemos muito distante do Senhor. E aí, a primeira coisa para você fazer e que realmente faz com que nos aproximemos mais do Senhor, porque é tudo que ele quer, né? Deus Criador, nós criatura. E quando nós aceitamos o Filho dele, Jesus Cristo, lá em João 1,12, diz: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja que nem todos são filhos de Deus, mas a todos quanto receberam. Mas não é disso que eu estou falando hoje. Hoje eu estou falando de uma forma de você se aproximar mais do Senhor, porque isso é o que ele deseja. E como eu falei, a primeira coisa é desejar. A primeira coisa, essa coisa tão simples, né, pessoal? Querer, desejar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja que não sou eu que estou dando a primeira dica, é a palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Inclusive, tem uma breve historinha de um homem, um sábio, e ele estava com o seu discípulo, né, com o seu aprendiz, e eles estavam na beira da praia, né, caminhando, e o garoto, né, o aprendiz, ele fez essa pergunta: Senhor, quando eu posso ver Deus? Como eu posso ter Deus na minha vida? Como eu posso encontrar Deus? E esse mestre, esse sábio, não disse nada, simplesmente colocou a cabeça dele debaixo da água e aí segurou, sabe? E o rapaz ficou tentando sair debaixo da água, né? Tentando respirar, buscando oxigênio. E aí então, quando o sábio liberou ele, né? Libertou ele, largou aquele rapaz, então ele deu aquela respirada e a única coisa que ele respondeu foi: quando você desejar Deus, como você desejou oxigênio, você vai encontrar. Então, essa é a primeira dica. Você quer Deus? Você deseja Deus? É tudo que você quer? Deus está em primeiro lugar como necessidade para a sua vida, porque Ele está em primeiro lugar na minha vida como uma coisa mais necessária. Todas as outras coisas vêm em segundo plano. Embora eu ame muita coisa, mas o Senhor está em primeiro lugar. E parece uma coisa assim, poxa, como é que você deixa Deus em primeiro lugar? Deus é tudo. Sem Deus, nós não somos nada. Jesus diz também, lá em João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Então, tudo é bíblico, né? A segunda coisa que você deve fazer para se aproximar mais do Senhor: ler a palavra e orar. Ou orar e ler a palavra. Ou melhor, orar, ler a palavra e orar de novo. Então é isso mesmo, pessoal. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você se aproxima do Senhor,
através da palavra, mais ela passa a ser importante para você. Ela passa a ser imprescindível na sua vida. Então é isso mesmo. Você não tem assim o hábito de orar? Comece. Comece devagarinho, não precisa palavras bonitas. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus também, sabe? Lá no Salmo 139, Salmo de Davi, ele diz justamente: nenhuma palavra saiu da minha boca. E o Senhor já sabe. O Senhor sabe tudo o que você pensa, tudo o que você vai fazer, Ele sabe. A questão é que Ele quer que você se comunique com Ele. Ele já se comunicou conosco, né, com a gente, a partir de Jesus Cristo, seu Filho. E Ele quer, porque quanto mais a gente se comunica, mais existe assim, é como se a gente fosse, sabe, se conectando ao Senhor. Sabe, a gente vai se unindo ao Senhor. A gente sente falta dele. Então, você ora, você conversa com Deus. Você falou simplesmente uma frase hoje. Amanhã você tem necessidade de falar mais. E daí, né, que você disse essa frase e no dia seguinte você quer mais. E é justamente isso. Vai chegar um momento que você, sabe, está conversando com Deus como se ele fosse seu melhor amigo. E é seu melhor amigo. Então, você vai fazer qualquer coisa na sua vida, você pensa em fazer coisas, você tem seus planos, e a gente sabe que a palavra de Deus diz também o quê? Que nós fazemos planos, mas a última palavra, né, é da boca do Senhor. É Ele quem diz sim ou quem diz não. Então, quando você passa a ter essa intimidade, essa amizade com o Senhor, tudo bem, você pode ficar triste, né? Mas eu queria tanto isso. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então, confie, tenha fé, tá? Ele está no controle de todas as coisas. Simplesmente crie essa intimidade, crie esse hábito de conversar com o Senhor, de que Ele seja o seu melhor amigo. Não é que você não vá ter amigos, né? Os quais você possa conversar, pessoas que você confia, pessoas que também amam a Deus, né? Porque vocês vão estar ali conectados, falando a mesma linguagem. E você já viu que quando você conversa com pessoas que não amam, sabe, que não tem essa conexão com o Senhor, às vezes parece que você está falando assim para um ET, né? Ou que você é o ET. É complicado. Mas quando a gente está, né, com o mesmo pensamento, alinhado ali, com a mesma crença, com a mesma fé, com o mesmo amor, com o mesmo comprometimento, as coisas fluem, não é assim? Você já experimentou isso? Então, Deus, em primeiro lugar, sendo o seu amigo mais íntimo, o qual você pode conversar tudo e ele não vai te julgar. O que não pode é você fingir que é algo que você não é. Sabe por quê, né? Porque justamente o Senhor não gosta quando a gente finge, porque Ele já sabe, Ele conhece tudo de você, Ele conhece tudo de mim. Então, como é que eu vou ficar fingindo uma coisa que eu não sou? Então, não tenha medo. Quando eu falo melhor amigo, é aquele que você não tem medo de falar tudo, sabe? Se confessar para Ele e pedir perdão se você sabe que é errado diante da palavra do Senhor. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, normalmente a gente fala, ou as pessoas falam sobre contemplação, né? Eu diria agradecimento. Eu acho que a gratidão e a contemplação têm um pouco a ver, porque quando você começa a contemplar, o que vem assim de imediato é a gratidão, né? Então é uma outra coisa que a gente deve sim desenvolver na nossa vida cristã, né? Você que está começando a caminhar com Deus, você que já caminha com Deus, mas de repente esqueceu, né? Porque às vezes é aquela coisa muito corre a vida, é tanta coisa, é tanta gente, é tanto movimento, são as redes sociais. Às vezes a gente, sabe, não para um pouquinho para contemplar, para olhar ao redor, né? Não é só no mundo, mas ao redor da nossa própria vida, tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Você sabe que os orientais e os ocidentais, nós, há uma diferença muito grande, né? Porque os orientais, eles têm essa capacidade de contemplação.
Você sabia que entre o oriental e o ocidental, se os dois homens estão ali andando, né, por uma estrada e de repente ambos veem uma flor. Sabe o que o oriental faz? O oriental para e contempla a beleza daquela flor. Sabe o que o ocidental faz? Ele arranca a flor. Simplesmente descarta a flor, que era tão bela, porque acha bela, e logo joga no lixo e aquela florzinha secou. Veja a diferença, né? O oriental, ele contemplou e a florzinha continua lá, para que outras pessoas vejam. Então, nós também precisamos aprender a contemplar tudo que Deus tem nos dado, né? E a partir dessa contemplação, o agradecimento, né? Agradecer pela vida, agradecer porque podemos respirar, porque temos uma família, porque temos o alimento, temos a roupa, porque podemos ver o céu, as estrelas, pelas coisas que o Senhor permite que conquistemos, né? Para pensar aí tudo que você tem, dá uma olhadinha aí ao redor. Então essa é a terceira coisa. Em quarto lugar estão os louvores. Isso mesmo. Escute louvores. Escute músicas, canções que exalte o nome de Deus, né? Que faça você realmente ver toda a grandeza, a soberania, o poder que Deus tem, né? A música, em primeiro lugar de tudo, ela foi criada por Deus. Infelizmente, tem muitos cristãos, não estou dizendo que ouvir, né, músicas que não sejam louvores está errado. Quando você ouve músicas que não são louvores, e cuidado com as músicas que você ouve, mesmo que elas não sejam louvores, porque eu não estou dizendo que é errado, mas às vezes tem músicas que ao invés de, digamos, ela não é uma letra de uma música que realmente está compatível com o que a palavra de Deus ensina. E isso é algo que você tem que ter cuidado. Porque não é porque a gente diz, não tem problema ouvir. Eu não sou muito fã de ouvir, porque eu me fortaleço, eu, Sandra, me fortaleço mais com louvores. Não quero dizer que eu não escute, eu escuto, mas com muito cuidado, tá? Partindo do que essa letra tem para me dizer. Essa letra tem a ver com o que a palavra de Deus ensina, porque tem tanta música linda, né? Que é uma poesia. E tem letras, tem músicas que são bonitas, mas que diz o contrário do que a palavra de Deus ensina. Eu acho que você já ouviu músicas assim, não é? Elas são bonitas, mas elas não têm nada a ver com a palavra de Deus. Então você pode? Pode, mas só tome cuidado com o que você está ouvindo, se a letra tem a ver ou não. E então, os louvores, quando eles são louvores que exaltam, né, o nome do Senhor, como eu já disse, né, a vitória, o poder, quem é Deus, né, são verdadeiros louvores e muito mais as pessoas que estão louvando, as pessoas, né, que são aqueles que estão ministrando, porque o verdadeiro ministrador da palavra de Deus, quando você escuta, sabe, você não vê o cantor, você não vê o artista, você vê Deus. Você parece que é levado à presença de Deus. E é isso que você tem que perceber como cristão quando você estiver aí escutando os seus louvores. Por quê? Porque mesmo quando a gente diz louvores aproximam do Senhor, há louvores que não aproximam, há louvores que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Que absurdo, né, pessoal? Mas é assim. Quando existem louvores, sabe, que na sua letra não fala nada de Deus, fala do homem, fala que o irmão vai ver a vitória dele e que ele é mais do que todo mundo, e aquele louvor, né?
que passa por cima do outro e que se coloca numa posição melhor e que não quer saber do outro. Eu poderia até falar o nome de algumas músicas, mas eu vou deixar quieto, porque se você pesquisar na internet, você vai achar. Então, é só para você ter um entendimento. Muito cuidado, você tem que ter esse discernimento, tá? Não é porque aquilo diz que é e é. Então, muito cuidado. Para você não errar, é você conhecer realmente a palavra de Deus. Que foi lá, né? O segundo, né? Conhecimento da palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, você consegue caminhar e discernir o que é certo e o que não é certo. Ok, pessoal? Mas o louvor, com toda segurança, aproxima você de Deus. Aproxima você. Quando você ouve uma música, o que você logo tem vontade de fazer, né? Que é adorar. Adorar a Deus, glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Você quer orar, você quer falar da grandeza do Senhor, você quer agradecer ao Senhor. E tem muitos louvores assim, tem muita coisa boa aí para a gente ouvir, né? Tem tantos cantores que a gente agradece a Deus a vida deles, porque nos leva mais para perto do Senhor. E é isso que você tem que observar aí, tá bom? Pessoal, e a quinta coisa que nos aproxima de Deus, sabe o que é? O povo de Deus. Exatamente. Nada dessa ideia de ficar pensando que o cristão, ele tem que ficar na sua casa, né? E nada de igreja, nada de estar com os irmãos, porque não é verdade. A gente está até vivendo um momento difícil agora por causa da pandemia. A pandemia nos afastou um pouco, mas veja que mesmo assim nós não conseguimos ficar distantes, não é? Porque nós temos aí cultos online, nós temos reuniões online, né? A qual até a gente pode comunicar, a gente tem estudos com outros irmãos, a gente pode estar se enfrentando uma dificuldade porque não pode estar em aglomeração. Mas em nome de Jesus isso vai passar e nós vamos voltar. E se você, porventura, pensou em algum momento seguir uma vida cristã sozinho, não faça isso, tá? Porque não é a vontade de Deus. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida como igreja. Quando Jesus fala que ele vai voltar para buscar a sua igreja. E a oração que o Senhor faz é que sejamos um, então, o povo, né? Que sejamos um como ele e o Pai são um. Ou seja, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, se preocupando uns com os outros. Ou seja, pessoal, um monte de uns aos outros, que eu sempre digo aqui que a Bíblia está recheada, não é verdade? Então, como é que pode ser uns aos outros se você está aí sozinho e isolado? Como é que vão orar por você? Como é que você vai orar pelo irmão se você está vivendo a sua vida isolada? Então, quer se aproximar do Senhor? Igreja, corpo de Cristo, estando juntos, tá certo? Pessoal, essas são as 5 coisas que nos aproximam do Senhor. A primeira, buscar ao Senhor, ler a sua palavra e orar, contemplar e agradecer, os louvores que nos aproximam do Senhor. E por último, o corpo de Cristo, os irmãos. Nós somos uma família e não podemos esquecer disso. Então, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida como cristãos, nos dando crescimento, nos capacitando a podermos influenciar o outro e sermos influenciados também. Então, continue firme, não desista, tá? Busque o Senhor, ore, coloque diante dele tudo aquilo que você sente, qualquer que seja o seu sentimento, qualquer que seja a situação que você está enfrentando, principalmente agora, não guarde para você. Converse com o Senhor, coloque diante dele, mesmo que você esteja chateado, chateada, converse com ele, peça que ele derrame a paz dele, o amor, a esperança, fé, tudo isso, Deus, ele vai estar suprindo você e te ajudando em todas as suas necessidades. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você gostou, deixa nos comentários aí. E não esquece, pessoal, deixa a sua curtida,
compartilha esse vídeo para você abençoar mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.